Oi, boa noite. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Enquanto isso, se vocês quiserem falar de onde vocês são, a gente vai falar hoje sobre um tema muito bacana que eu pensei, eu vou falar um pouquinho sobre, eu tô só enrolando aqui para o pessoal ir chegando. Mas eu vou falar de 5 comportamentos que impedem você de viver uma vida leve. A Dani tá chegando também. Boa noite. Gente, eu adoro quando as pessoas voltam, porque significa que o conteúdo tá sendo bacana. Quem tá aqui, quem aqui já assistiu alguma live? Quem tá aqui pela primeira vez, escreve aí pra eu saber, conhecer um pouquinho de vocês. Se quiserem falar de onde que vocês são, eu tô aqui no Rio, que tá um calor absurdo. A Joyce, a Fefe Pinheiro, o Fefe, né, Pinheiro? Acho que ele tava ontem na live. Bem-vindos. Oi, Gisélia. Oi, Graziela. Eu já vou começar em mais um minutinho, a gente já começa, só mesmo esperar. Hello, Rami. Não sei como fala. Rami. Oi, Dani. Eu falei oi lá em cima, né? Oi. Quem tá aqui pela primeira vez? Que eu não consigo às vezes acompanhar quando... Ontem a gente teve live, eu tive uma live com a Alice e hoje eu tô fazendo essa live, foi meio surpresa, mas foram tantos insights hoje que eu falei, eu tenho que fazer essa live porque esse tema é muito bacana, esse tema é muito importante. Ai, tá aqui pela primeira vez? Que bom, seja muito bem-vinda, viu? Prazer ter você aqui. Não consigo ver sua foto. Ah, vi. Uma borboleta. Então, oi, bem-vinda. A Gisélia fez leitura de aura esses dias com ela. Foi um presentão pra mim. A Belle, que participou do retiro. Bem-vinda. Então, vou adiantando o assunto pra gente, o pessoal vai chegando. Um apreciador da natureza. Ai, que legal. Bom, o tema hoje a gente vai falar sobre 5 comportamentos que impedem a gente de viver uma vida leve. E por que eu tive a ideia desse tema? Porque muitos clientes meus vêm com esse questionamento assim de como viver uma vida mais leve. E de tanto ouvir isso, eu sempre penso como na prática, como que eu consigo fazer a pessoa, como na verdade que eu consigo entregar um conteúdo que realmente seja relevante para a pessoa levar para a vida dela e conseguir lidar com esse como. Então a minha busca é sempre trazer um conteúdo que ajude realmente na prática, porque senão a gente fica muito aqui na teoria e na hora de você buscar levar isso para sua vida acaba sendo muito desafiador. E se a gente tem alguém que ajude a gente falando do que essa pessoa passou, fica muito mais fácil. Então, muitos clientes meus perguntam, né, como é que você faz, como é que a gente pode fazer para ter uma vida mais leve? E o que acontece quando a gente está sentindo que está com uma vida pesada? Né? A gente tá provavelmente com excesso de autocobrança. Se vocês reconhecerem esses comportamentos, podem ir colocando aí. Mas é um excesso de autocobrança, é um peso que você dá para tudo, é uma preocupação de não agradar o outro, é um medo de fazer, será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô?
E aí a sensação é como se você quisesse controlar todos os resultados, que é uma coisa que não é possível. A vida, ela fica, né, pesada e desafiadora. E aí isso tudo gera ansiedade, gera uma sensação de vazio, gera um sentimento de que tá faltando muita coisa e a gente precisa resolver. Então um sistema que a gente vai retroalimentando dentro da gente, que coloca a gente, torna a nossa vida muito pesada. E aí, tornando a vida pesada, a gente começa a ficar com... pode ter algum tipo de doença, pode ter entrar num processo depressivo ou com algum transtorno de ansiedade, porque a gente realmente se coloca com esse peso. Esse peso ele vai para algum lugar, né? Ou vai para o nosso corpo, ou transforma a nossa vida em algo bem chato, assim, porque viver com esse peso acaba fazendo com que a gente transforme a vida, que é algo que a gente pode transformar em tantas coisas para trazer alegrias pra gente, a gente coloca como se fosse um fardo, como se a gente vivesse um fardo dia a dia. Então eu tenho que acordar para sobreviver aquele dia que está sendo super difícil. E viver assim é desafiador, porque a gente já tem os desafios que acontecem com a gente. Imagina se a gente já acorda com aquela sensação de ai meu Deus, mais um dia, o que vai acontecer hoje? E não tem aquela vontade de fazer as coisas. Tem mais gente entrando. Não entendi o que você falou, Marcos, do E Você Procura o Perdão. Não entendi, se quiser explicar um pouquinho mais. A Belle falou que começou o ano assim. Não sei o que também é assim, o que foi de qual situação. Começou o ano de 2017, como foi? Me explica mais um pouquinho, que aí eu vou comentando lá na frente. A Flá falou que é a primeira vez, sou de São Paulo. Bem-vindo, então. Então, eu trouxe para realmente ajudar você a perceber quais são esses comportamentos que hoje estão te atrapalhando, para que você tenha a oportunidade de olhar e mudar, caso você queira viver uma vida mais leve. Então, se esse assunto aí te interessa, fica aí na live, para quem está chegando que não sabia do que estava rolando aqui, fica na live que vai ser um prazer ter você até o fim. Qual é a ideia dessas lives que eu faço? Expandir um pouco o nosso ponto de vista, trazer um conteúdo que agregue, que você consiga levar para sua vida. Então a minha ideia aqui não é estar 100% certa e dizer e vender o meu ponto de vista. Na verdade é oferecer e compartilhar aquilo que tem funcionado na minha vida, aquilo que eu tenho experimentado, para que vocês experimentem na vida de vocês e talvez consigam os resultados que eu tive. Eu busquei muito quando no meu processo de autoconhecimento, que é bem intenso, eu gosto muito de trocar com as pessoas, de falar, eu passei por isso, eu passei por aquilo, e muitas pessoas me ajudaram nesse processo a encontrar respostas do que funcionou para elas, e eu apliquei isso na minha vida. Então isso encurtou caminhos para mim. Essa é a minha ideia aqui, encurtar caminhos, dizer que a gente está junto, que a gente passa pelos mesmos desafios. Então vamos voltar para a vida lá pesada e chata quando a gente começa a ver que tá tudo muito pesado, né? Tô com um roteiro aqui, senão eu fujo pra caramba do roteiro. E por que isso acontece? Eu cheguei à conclusão de que é porque a gente olha muito para aquilo que está faltando. A gente olha muito para aquilo que falta. Então, o tempo todo, a gente está olhando para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente ainda não conseguiu. E tudo bem se a gente tiver um objetivo de eu quero sempre mais, porque o ser humano ele quer evoluir de uma maneira geral. Essencialmente, a gente tem essa vontade de ser melhor do que a gente era ontem. Só que quando a gente vive em constante busca daquilo que a gente não tem, a gente vive constantemente frustrado. E isso é uma coisa muito, muito difícil mesmo de lidar. Então eu trouxe esses comportamentos, que são 5 comportamentos que hoje te impedem de viver uma vida leve. Comecem a observar,
o que isso reverbera em vocês, o que causa, se vocês já conseguem identificar algum comportamento aí que a gente também pode trocar, tá? Antes de falar dos 5 comportamentos, eu quero contar uma história para vocês da minha vida. Quem me segue há mais tempo sabe, porque eu falo disso, que são pontos de quebra na minha vida que eu tive que realmente lidar com dores muito profundas. Uma época da minha vida, eu me separei, meu casamento acabou, um casamento de quase 10 anos, e foi muito desafiador para mim esse momento, porque junto com isso a minha empresa faliu, eu fiquei sem trabalho. Imagina uma pessoa workaholic sem trabalho. Na época eu era muito workaholic. Sem trabalho. Sem saber o que fazer. Porque eu saí da minha faculdade e logo abri a minha empresa. Então minha empresa tinha acabado e o que eu faço agora da minha vida? Então vocês podem imaginar. Sem receber. Tive que largar a casa que eu tava alugando e voltar para casa da minha mãe. Vender tudo que eu tinha e pra recomeçar, né? Então, o que aconteceu? Nesse momento, eu comecei a falar, caramba, minha vida tá um caos, porque a gente constrói, né, tijolinho por tijolinho, chega num lugar. Aí chega nesse lugar, a princípio deveria estar tudo bem, de repente tudo cai. Tipo um castelinho de areia. E a sensação que eu tive é que caiu todos os tijolinhos. Quando eu tava nesse lugar, eu falei, bom, não tem mais nada pra acontecer, né? Meu cachorro faleceu, morreu. O cachorro que eu era apaixonada. E dias depois eu rompi o ligamento do meu joelho e eu fiquei sem andar direito, sem poder fazer exercício e andando de forma com muita dificuldade, porque dói, né? Quem já rompeu o ligamento sabe. Então, desculpa, caiu aqui, moça. Então, eu cheguei nesse momento e eu falei, caramba, minha vida tá um caos, tipo, tá tudo errado. Se eu pegasse aquela roda da vida que a gente avalia a nossa vida como tá, não tinha um ali que tivesse bom, porque tava realmente tudo muito desafiador pra mim. E eu comecei a entrar num ciclo de pior ainda, assim, porque eu comecei a me retroalimentar daquelas dores e olhar e falar, caramba, nada tá funcionando, e socorro. E eu cheguei a perguntar o que falta mais cair na minha vida, porque pra mim já deu, já foi tudo. E aí eu comecei a identificar. Se vocês tiverem alguma história também, quiserem compartilhar, eu amo a troca, tá? Então vocês podem falar que na hora que der eu leio aqui. Oi, Marcos. Enfim, então, a partir daí, quando eu tava nesse lugar de muita dor e me retroalimentar, em ficar contando aquelas histórias e olhando para aquilo que faltava em mim, eu identifiquei 5 comportamentos que eu tava repetindo ali, que estavam me mantendo naquele lugar. E realmente, quando a gente se comporta dessa forma, é muito mais fácil da gente ter mais situações dessa forma na nossa vida. Então hoje, avaliando, eu não me admiro que eu tenha rompido o ligamento depois do joelho, que meu cachorro tenha morrido, porque eu de alguma forma atraí aquelas situações para minha vida, tá? E quais são esses 5 comportamentos? Primeiro, comparação. A gente está numa época em que a gente tem muito acesso à vida de todo mundo nas mídias sociais e é comum a gente se comparar. Eu falo não só por mim, mas como as pessoas com quem eu tenho contato na minha vida. Tanto os meus clientes, quanto os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor. Gente, vocês pediram para participar do vídeo, eu não consigo que as pessoas participem, porque senão eu saio totalmente do roteiro, eu não consigo nesse modelo de live. Só que eu tô criando alguns modelos de live que vai permitir que a gente possa trocar de forma mais participativa, que vocês possam falar também. Então, eu não posso, infelizmente, adoraria, mas a gente deixa pra próxima, tá? A Karen entrou, oi, quanto tempo? Então, a primeira comparação. Quem aí se percebe se comparando com o outro? Às vezes é um ponto específico que você fala, mas ele é muito melhor do que eu nisso.
eu gostaria de ter aquilo daquela pessoa. Só que é um olhar de comparação como se aquilo fosse melhor ou até pior, mas é sempre você se referenciando pelo outro. Quando a gente faz isso, a gente começa a se perder de quem a gente é e daquilo que a gente tem de importante, que é nosso, e que o outro não vai ter igual, e que não é por isso que ele é pior ou melhor do que eu. Então, se você hoje se percebe se comparando muito ao outro, ao processo do outro, porque eu fiz um curso junto com ele e ele tá muito mais na minha frente, esquece isso, porque não existe isso. Isso é a nossa mente e o nosso ego que tá sempre querendo fazer essa disputa, porque ele é doutrinado para isso, né? A gente desde criança a gente é bombardeado com isso dessas percepções dos adultos e das pessoas com quem a gente tem contato, que a gente precisa ser o melhor. E aí cada um vai fazendo isso da forma que for melhor para você, que aí a gente vai desenvolver os mecanismos de defesa, cada um vai fazer de uma forma. Mas repara aí se esse é um comportamento que te coloca, porque geralmente você aumenta essa sensação de falta, tá? Então, olha aí pra sua vida. O segundo é um complexo de inferioridade, que vem junto com essa comparação. Porque o complexo de inferioridade existe, é a minha vontade de ser melhor do que eu era ontem. Isso é natural do ser humano e é muito saudável que a gente tenha. Eu hoje quero ser uma melhor escritora do que eu fui ontem. E tá tudo bem. E amanhã eu quero ser melhor e melhor e melhor do que eu sou. Do que eu posso ser. Do que as minhas limitações, eu conseguir olhar para as minhas limitações e transformar. Isso é muito saudável. Isso é do ser humano mesmo, é intrínseco. A gente nasce com isso, com essa vontade de evoluir. Só que quando a gente começa a se referenciar pelo outro e achar que a gente é menos, começa um complexo de inferioridade. E aí que o bicho pega. Por quê? Porque aí a gente começa a achar que por eu ser mais baixa que o outro, ser mais baixa é pior. Se eu sou mais alta, eu sou mais baixa, mais alta que o outro, e isso é pior. Só que esses valores de pior e melhor são construções que eu fiz. Por que que é melhor ser mais baixo, mais alto? Não tem melhor e pior. Tem o que a gente é. E aí eu peguei assuntos, exemplos bem básicos de alto e baixo, mas de tudo, assim. A estrutura do meu corpo é mais larga, a estrutura do outro tem certas coisas que, se eu me referenciar pelo outro, se eu ficar o tempo todo olhando pro outro como se ele fosse melhor do que eu alimento esse complexo de inferioridade. E esse alimento, ele coloca a gente cada vez mais com a autoestima mais baixa, num lugar de não pertencer, de estar faltando alguma coisa. Então, quem se reconhece com esse complexo de inferioridade aí, também levanta a mãozinha, dá um joinha para eu saber que também faz parte, que pode fazer parte de um comportamento que te ajuda enfim, a se manter nesse lugar de falta, né? Que te ajuda a viver uma vida mais leve. Vocês estão me ouvindo bem? O Marquinhos falou que tá sem som, mas eu acho que é ele que tá sem som, né? Mas de qualquer forma, depois ele consegue ver. Enfim, vamos lá. O outro é a ingratidão, que tem a ver com tudo isso também, né? A gente tá tão acostumado a olhar para fora, a olhar para aquilo que falta, que a gente tem dificuldade de ser grato pelaquilo que a gente tem. E aí, quando a gente se coloca sem perceber aquilo que a gente tem, a gente tá o tempo todo assim. Eu faço uma festa de aniversário, vem 30 amigos meus, mas aí 2 não vêm. 2 não podem vir porque, sei lá, mas não me avisaram, e eu passo a festa inteira emburrada porque 2 amigos não vieram e eu deixo de aproveitar com os 30 que vieram. A gente faz isso o tempo todo, o tempo todo. Eu comprei um carro tal, mas eu queria comprar o carro tal. Eu
Tá falhando o som? Ai, que saco. Vê o resto das pessoas, porque aqui pra mim tá bem. Bom, vamos ver. O som oscilou aqui também, mas tá normal. Então, vocês perderam alguma parte, se quiser que eu volte, mas eu vou agora continuar aqui. Então, a ingratidão coloca a gente nesse lugar de faltar. E como que a gente pode curar isso, né? Começar esse processo de cura, de fazer diferente. Começar a olhar para o que a gente tem. Inicialmente, vai ser um processo doloroso, difícil, assim. Não é doloroso a palavra, é pouco orgânico, ele vai ser mais mecânico. Mas aos poucos a gente vai aprendendo que já entendi, gente, que bom. Então, qualquer coisa eu repito o tema. E aí, aos poucos, a gente vai exercitando isso. Porque a ingratidão, ela coloca a gente num lugar como se a vida estivesse sendo injusta com a gente, de colocar a gente ali. E a gente deixa de assumir a nossa autorresponsabilidade pelas coisas e deixa de olhar mesmo pro que tem. Então, quando a gente começa a olhar pro que tem, começa a fazer toda a diferença. A outra coisa é excesso de futuro. A gente viveu o tempo todo no futuro. O tempo todo no resultado que a gente vai ter. E aí a gente esquece de viver o momento presente e fica lá, ó. Porque vai dar errado, porque não sei o quê, porque nunca funcionou comigo. E aí você pega todas as suas experiências do passado, que deram errado, enfim, que te deram medo, coloca aqui no presente e projeta o seu futuro a partir dali. Então você se coloca num futuro com uma perspectiva muito limitada. Não vou nem dizer ruim ou boa, mas limitada. Porque é como se fosse um resumo das suas experiências do passado. Então você fica vivendo no futuro. Isso gera ansiedade. Quem aí vive no futuro? Gera ansiedade, gera um medo de não conseguir dar certo, gera uma pressa. E aí você pode acabar fazendo coisas, metendo os pés pelas mãos. Se vocês já conhecem isso, também é importante. E sempre no futuro, você acaba deixando de viver aquilo que tá aqui. Essa coisa do... eu vou fazer uma viagem amanhã, e aí de hoje até amanhã, eu perdi meu dia todo. Ué. E agora? Eu perdi meu dia... Vê se vocês estão me ouvindo. Bom, eu vou continuar. Qualquer coisa, eu não sei como é que tá. Porque a internet aqui tá boa, então não sei o que pode ser. O outro é a gente ficar, então, nesse futuro excessivamente. Quem, por acaso, também tem esse comportamento, identifica, levanta a mãozinha aí. Então. E é um exercício também, né? E a gente acostuma, porque a nossa mente se acostuma a esses comportamentos. Então, quanto mais eu ficar no futuro, mais excesso de futuro vai acontecer pra mim. E a quinta e última dica, que na verdade não é dica, é o comportamento que atrapalha a gente, é o vitimismo. A gente se colocar sempre como se a gente fosse vítima do que acontece. Então, o outro me sacaneou. Então, eu sou vítima do outro. Coitado de mim. Eu sempre sou passada pra trás. Sempre fazem isso comigo. E quando acontece isso, da gente se colocar nesse lugar de vítima, a gente tá sempre olhando pro que tá faltando. Pra expectativa que não foi suprida do outro. Pra aquela expectativa de situação que a gente tinha que não se concretizou. Um emprego que a gente esperava entrar e que não aconteceu. Eu fui mandada embora antes do tempo. E aí a gente se coloca num lugar de coitada de mim, coitado de mim. E como que você quer ter sucesso, se sentir realizado, feliz, se você tá nesse lugar de coitado de mim? Você não consegue nem perceber o que você precisa fazer pra
para fazer diferente. Então, eu percebi nesse momento, nesse ponto da minha história, que eu estava fazendo tudo isso. Porque eu olhava para minha vida e falava assim, poxa, mas eu estudei numa faculdade boa. Meus amigos todos da faculdade estão muito melhores do que eu. Nesse momento da minha vida que eu estava nessa situação que eu me via no limbo, né? Aí eu pensei, complexo de inferioridade, eu sou muito pior. Eu nunca vou conseguir. Eu não vou conseguir emprego nenhum. Eu não vou conseguir achar o que eu quero fazer da minha vida. E era um cenário muito negativo que eu criava. Ingratidão, porque eu não estava vendo o que eu tinha ali. Que tinha muitas coisas, mas eu não estava conseguindo ver. Gente, eu tô achando muito engraçado vocês falando. Feliz por conseguir te ouvir. É uma vitória, né? Desculpa, é porque aqui a internet tá de boa. Então, depois vocês podem voltar também. Se ficar alguma dúvida, também eu falo. O Marquinhos perguntou aqui. Se comparar baixa autoestima, vitimismo, excesso de futuro e ingratidão. A baixa autoestima é um reflexo disso aí, tá? É comparação, complexo de inferioridade, ingratidão, excesso de futuro e vitimismo. A baixa autoestima entra aí também, tá? Então, aí eu comecei a ver que eu vivia no futuro, eu ficava projetando um monte de coisa pra frente e falava, gente, mas se eu fiquei 10 anos com uma empresa e não consegui ter sucesso, tive que voltar tudo e agora eu tô tendo que recomeçar, quanto tempo mais eu vou demorar pra conseguir ter sucesso? E aí a coisa ficava pior ainda, me gerava uma ansiedade absurda, enfim. O que aconteceu nessa época? Eu rompi o ligamento do joelho, eu fazia muito exercício na época, eu fiquei totalmente sedentária, sem poder fazer exercício e comendo muito, porque essa ansiedade me colocou nesse estado de comer muito, né? Eu me coloquei, na verdade. E o vitimismo, porque eu olhava e falava, gente, ó vida, ó céus, ó azar, a minha vida é o ó. E falando assim, parece até que foi leve, mas foi bem pesado, sabe? Pra mim, eu realmente via dessa forma. E aí teve um dia que falando com a minha irmã, eu conversei com ela e aí eu tava contando das desgraças da minha vida, né? E aí me deu um clique, eu falei, mas eu tô contando uma história que era a seguinte história. Me separei, terminei minha empresa, tive que vender todos os meus móveis e utensílios, fui pra casa da minha mãe, rompi o ligamento do joelho e meu cachorro morreu. Olha só que horrível. Mas me deu um clique, eu falei, peraí, mas tem várias outras formas de eu contar essa história. Eu gosto de histórias, né? Sou escritora, amo história. Falei, vou contar essa história de outra forma pra mim. Nem que seja pra eu começar a acreditar nisso. Aí eu comecei, bom, no telefone com ela, isso foi um clique, assim. Falei, eu terminei um casamento, a gente estava brigando muito, então foi bom que terminasse naquele momento. A minha empresa foi por água abaixo, mas era uma empresa que já não estava me dando orgulho de estar ali e vontade de fazer. Eu saí da casa, né, que eu estava alugada, e no momento em que eu não precisei pagar multa, essas coisas, porque estava na época do término do contrato. Eu fui para casa da minha mãe, graças a Deus que lá, graças a ela e ao universo, enfim, tinha um quarto para mim, separadinho, só morava minha mãe, então eu ia para lá, tinha vaga na garagem, enfim. Eu rompi o ligamento do joelho, isso me fez escrever o meu livro, 88 Sorrisos de Bom Dia, porque eu parei para escrever, coisa que eu não estava fazendo, porque eu estava acelerada fazendo um monte de coisa. E eu falei, então eu posso contar essa história de uma maneira boa. Eu fui para casa da minha mãe, consegui vender todos os meus móveis, fiz um dinheiro, voltei para casa dela com possibilidade de ter um quarto só para mim. A minha vida, eu estava tendo a oportunidade de recomeçar sem passar grandes dificuldades, porque eu teria o apoio dela. E eu comecei a falar, opa, a coisa não tá tão ruim assim. É o meu olhar que pode mudar. E fazendo isso, eu comecei a reconstruir
a forma como eu olhava para isso tudo, né? Que é como a gente consegue sair desses comportamentos que atrapalham a gente, que eu falei lá no início. Para quem tá chegando agora, a live fica disponível 24 horas, então vocês podem depois ver. E aí agora eu vou ler um pouquinho aqui. Quero saber se vocês estão gostando. Bom, vamos lá. A Belle falou que já foi, mas superou, então é provavelmente de algum comportamento. Falei do Marquinhos, a Ivani. Aí a Suelane falou, muito bem pontuado, depositamos a nossa vida por completo no outro, nas coisas, quando na verdade a felicidade habita em nós, basta apenas voltar pra dentro. Total isso. Agora, o que eu acho que às vezes é desafiador é a gente conseguir fazer esse movimento, porque falando fica muito bacana. Tem pessoas que têm essa facilidade. Eu não tinha facilidade de assim, entrar pra dentro. Foi um processo pra mim. Por isso que eu gosto de trazer o conteúdo de uma forma bem didática para ajudar vocês no processo de vocês. A não só olhar para dentro, eu acho, na minha forma de ver, muito amplo, assim. Quando a gente consegue, peraí, eu tenho esse caminho aqui, eu posso focar aqui, eu posso fazer aqui, a gente vai experimentando e vai sentindo essas melhoras na nossa vida. O Marquinhos falou que o complexo de inferioridade é um péssimo amigo. Eu que sei também. Transforma isso pela comparação de você com você mesmo, porque aí você diminui isso. Essa parte da comparação e complexo de inferioridade, eu passo por isso. Minha psicóloga me passou um exercício de anotar no fim do dia todas as coisas boas que me acontecem, sejam elas simples ou grandes. Aí, gente, já tem uma dica do que fazer. Adoro essas dicas. A Alaine entrou. A Celane falou, eu me coloquei. Enfim. Aí o Marquinhos falou, tô lendo um livro que diz que a solução para tudo é aceitar as coisas como são e não criar expectativas. Ter um objetivo, mas aceitar tudo como é e não focar no resultado. É isso também. Aí a Suelane falou, eu penso logo que foi um livramento de algo e uma nova oportunidade. Mas foi muito trabalho para hoje pensar da forma que penso e acreditar muito nisso. É aproveitar o momento para fazer algo diferente. Exatamente isso. É exatamente isso. A Belle falou que vê o lado bom de tudo, isso é sabedoria e é desafiante. O Charles colocou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É de um treinamento que a gente fez do Instituto Você. Aí a Suelane falou, é um processo de olhar para dentro, doloroso, mas esvaziar no fim das contas, no final se torna tão bacana e se preencher de novas coisas. É isso. A gente olhar pro que a gente tem e falar, isso eu quero fazer diferente. E encontrar formas de fazer isso. Quero saber se vocês estão gostando, gente. Porque a ideia dessas lives eu tenho essas lives, são periódicas, é sempre trazer um tema que... Peraí, cachorro aqui. Sempre trazer um tema que acrescente pra vocês. Então é muito importante saber esse feedback de vocês. Como que a gente consegue transformar? Olhando pra dentro, fazendo tudo isso. Só que é um processo e às vezes a gente precisa de ajuda. E o importante da gente conseguir reconhecer é a gente partir de algum lugar, é falar, peraí, eu preciso de ajuda pra isso. E aí por isso que a gente troca, que a gente procura ajuda profissional, a gente procura ajuda de um psicólogo, às vezes um psiquiatra, ou um terapeuta, ou alguém que vai te auxiliar naquele momento a te trazer uma luz e a se olhar fora de como você tá se olhando. Então, é você ampliar a sua forma, é você expandir mesmo a sua consciência e começar a perceber de formas novas. Esse é o objetivo de qualquer trabalho que a gente faça pra gente, né? Que a gente busque um apoio, uma ajuda, até essa live mesmo. Essa ideia dessa live aqui é trocar. E não só vocês ganham, como eu também, porque eu também tô trocando com vocês, né? Eu tô aqui... Tudo que vocês estão falando aqui tá servindo pra eu olhar pra minha vida. Então, assim, é importante a gente olhar pro que tá disponível. Começar a fazer esse exercício.
porque isso pra mim é a chave de tudo. A gente começa a olhar para aquilo que a gente tem. Então, olhar para as pessoas que estão à sua volta, que te amam, e aí você tá querendo o amor do outro, que não tá nem aí pra você. Mas quem tá aqui do meu lado? Que tá me dando o tempo todo amor e carinho, e eu tô lá pensando no outro que não tá nem aí pra mim. Isso é um exercício que a gente vai fazendo. Então, pra mim, a solução de todos esses comportamentos que eu falei aqui é realmente a gente conseguir olhar para o que tá disponível. É um mantra isso, olhar para o que está disponível. E todos esses comportamentos, eles fazem a gente entrar num lugar de compulsão. Seja compulsão específica de alguma coisa ou uma compulsão da mente no sentido de pensamento acelerado, de ansiedade, de futuro, e a gente está o tempo todo nesse lugar de falta. Isso é muito desafiador lidar com isso, junto com todos os outros desafios que a gente tem na vida. Então, eu tô criando hoje uma mentoria pra gente olhar pra compulsão e eu falar desse histórico da minha vida desde os 15 anos que eu tenho processos compulsivos e que eu lido com isso. Então, quem quiser mais informações e tiver interesse, eu vou deixar aqui o link da lista VIP para que vocês entrem nessa lista e saibam mais informações sobre como vai funcionar esse acompanhamento. E a gente conseguir realmente olhar para isso e para esses comportamentos e para tudo que muitas vezes atrapalha a gente de viver uma vida leve, porque acho que é o que todo mundo quer. Uma vida leve, uma vida em paz, uma vida que tenha muito mais alegrias e momentos pra gente comemorar, que tá muito mais ligado à forma da gente ver do que realmente o que acontece com a gente. E aí, quando vocês tiverem dúvida disso, lembrem lá da historinha que eu contei, quando eu comecei a ver as coisas boas e o quanto isso foi importante pra mim. Nesse processo mais desafiador da minha vida, saiu meu livro 88 Sorrisos de Bom Dia, que só saiu porque eu machuquei o joelho, eu parei, eu sentei para escrever e eu realizei o maior sonho da minha vida, que era escrever um livro nesse momento. Então, de um momento que trouxe muita dor, eu consegui extrair muitas alegrias. E dali foi dali para frente, buscando esse olhar, que às vezes é difícil mesmo, mas é buscando esse olhar. Então, é isso, gente. A live de hoje é curtinha, né? Eu passei até um pouco do que eu planejei aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser entrar nessa lista VIP gratuita, tem tanto o link, eu vou botar o link aqui, na verdade. Eu tenho que botar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra botar pra vocês. Mas, peraí, deixa eu ver. É porque eu sou meio... Enfim, eu vou falar aqui, depois eu coloco. Então é isso, quem quiser participar é uma lista gratuita que eu vou compartilhar conteúdos e vocês vão saber um pouquinho mais desse acompanhamento, tá bem? Vou colocar aqui o endereço e deixa eu só ver, peraí, rapidinho. A Ivani falou que quer mais. Eu vou fazer essas lives sempre. E na lista que eu der pra que vocês entrarem, vocês vão ficar sabendo sempre das lives antes. Eu vou fazer vários formatos de vários conteúdos e a gente vai estar junto de um monte de formas. Então, vou colocar aqui a lista, é só vocês mandarem mensagem para essa lista e deixa eu ver aqui e receberem o conteúdo. A Flá falou do livro. Pode falar no inbox comigo que eu te falo como que você consegue como que você consegue o livro, enfim. A gente conversa sobre isso. Eu só tenho que ver aqui o link. Pera aí rapidinho pra mim. Não consegui o link botar aqui não, porque quando eu saio trava tudo. Então, gente, eu vou colocar aqui, vocês vão ter acesso de alguma forma, porque o Rafa não tá aparecendo, eu não tô conseguindo ver o link. Mas eu vou mandar pra vocês. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. bit.ly/lista mais leveza. Acho que é isso aqui. Se não for, vocês entram no inbox comigo
e eu dou um jeito de falar com vocês. Mas essa lista tá disponível, eu vou colocar também ela na bio. Eu ainda não coloquei, porque é uma novidade. Mas eu vou colocar na bio também e vocês vão ter acesso a esses conteúdos, tá? Eu espero vocês pra gente continuar juntos. E é isso, gente. Boa noite. Até a próxima.